Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Nessa aula, nós vamos dedicar atenção ao estudo de três figuras que o Código de 73 não trabalhava de uma forma organizada, né? Na verdade, eu estou me referindo ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Fazenda Pública, à Advocacia Pública, para ser mais exato. O Código anterior ele nem podia falar de Defensoria Pública, porque o Código é de 73, né? E o comando da Defensoria Pública de modo obrigatório vem com a Constituição de 88. Então, o novo Código ele já está adequado à legislação orgânica das defensorias públicas, ok? Então, algumas disposições, por exemplo, que você vai encontrar no Código de 73, o Código de 73, quando falava no artigo 9º sobre a figura do curador especial, ele dizia, no parágrafo único, dizia o seguinte: nas comarcas onde houver representante judicial de incapazes, a este incumbirá o papel de curador especial. Quem é esse representante judicial de incapazes? A gente não sabe, não é? É um negócio meio aberto, a gente não sabe hoje, em 2016, né? Então, a estrutura da Defensoria Pública hoje, já a previsão normativa da Defensoria Pública, as leis orgânicas, já estabelecem que incumbe à Defensoria Pública exercer o papel de curador especial. Então, o novo Código já trabalha, né, de maneira adequada com essa legislação orgânica da Defensoria Pública, tá? Da mesma forma, a atuação do Ministério Público em 1973 não era a atuação do Ministério Público em 1988, porque antes da Constituição de 88, o Ministério Público não tinha essa autonomia, essa independência administrativa e financeira que o Ministério Público tem hoje, tá? Então você tinha, inclusive, situações em que o Ministério Público representava o ente público em juízo. Então era uma situação um pouco híbrida aí, por exemplo, o Procurador-Geral da República fazendo o papel do que hoje seria o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, tá? Então essas peculiaridades, também nós tínhamos disposições relativas a prazos privilegiados, né? O artigo 188, salvo engano, do Código de 73, dizia que o Ministério Público, a Fazenda Pública, eles terão prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, né? Quer dizer, Ministério Público contestando já é uma situação meio estranha, né? Como é que o Ministério Público vai figurar no polo passivo de uma relação processual? Segundo, esse prazo em quádruplo para contestar, será que há necessidade atualmente, com tudo organizado, utilizando computador e não máquina de escrever, em que todas as peças tinham que ser redigidas, né, desde o zero, com o computador basta um copia-cola, basta a reprodução ali em situações semelhantes, trocando apenas o nome das partes e as datas, enfim. Então, o código agora, ele se ajusta à realidade atual dessas estruturas, do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, tá? Então essa aula é uma aula um pouco mais sintética, mais objetiva. Vamos lá, vamos olhar para o nosso quadro aqui. O que a gente tem? De início, a gente vê que já existe uma adequação interessante que o legislador faz quando ele diz que o Ministério Público ele tem atuação no processo civil na defesa da ordem jurídica. Então, antes se falava do Ministério Público como fiscal da lei, né? Na defesa da lei. E a gente sabe que a ordem jurídica é muito mais ampla, é uma ideia, é um conceito muito mais amplo do que de lei. O Ministério Público não é fiscal da lei, ele é fiscal do ordenamento jurídico como um todo, né? E aí o novo Código de Processo Civil avança dizendo que ele atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, tá? Dos indisponíveis. Essa disposição, ela já está mais adequada àquela legislação. Primeiro, a Constituição Federal dispõe sobre o novo Ministério Público. Ela começa lá nos artigos 127, salvo engano, 127, 128, 129, 130, 130A fala do Conselho Nacional do Ministério Público e por ali vai ter o Ministério Público do Tribunal de Contas. Então, deve ser até ali o 130A, mais ou menos, tá?
Depois, a gente tem, no que diz respeito ao Ministério Público da União, a Lei Complementar 75 de 1993. É a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que compreende, né, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E percebam que é uma legislação orgânica já da década de 90, posterior, então, à Constituição de 88. E também existe no plano, uma lei federal, tá? Chamada de LOMP, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que é a Lei Complementar 8625, salvo engano, 8625 de 93, que ela estabelece regras gerais que serão aplicadas aos ministérios públicos dos estados. Então, toda essa atuação na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, isso está previsto nesses marcos normativos, tá? O Código diz que o Ministério Público exerce o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. No processo penal, o Ministério Público é o titular da ação penal, mas no processo civil, o Ministério Público propõe a ação civil pública. E a gente tem visto, inclusive, tá, a propositura de ações civis públicas pelo Ministério Público tendo por objeto direitos individuais, tá, indisponíveis, como, por exemplo, uma ação de alimentos proposta pelo membro do Ministério Público, pelo promotor em ação civil pública, tá? Isso é muito comum hoje em dia. O Ministério Público tem uma prerrogativa que é da intimação pessoal, tá? E ele também tem, já que ele é fiscal da ordem jurídica, ele defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses e direitos sociais, ele vai falar sempre por último, ele sempre vai falar depois das partes, porque ele tem que analisar, inclusive, se a atuação das partes está adequada, tá? O Ministério Público, ele vai ser intimado, então, para no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Olha aqui a expressão nova, ó, fiscal da ordem jurídica, tá? Nas hipóteses previstas em lei, e aí a gente tem essas hipóteses previstas naquelas leis que eu já coloquei, né? Na complementar 75, no que diz respeito à atuação do MPU, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e no próprio CPC, tá? Porque a gente vai ver, aqui ele diz assim, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz. Quando a gente fala em incapaz, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque é muito comum a gente, sempre que fala em incapaz, pensar em menor. Claro que os menores de idade são incapazes, né? Mas existem pessoas incapazes que são maiores de idade. E o Ministério Público tem que atuar em todas essas, tá? Em todas essas situações. E também naqueles litígios coletivos pela posse de área de terra rural ou urbana. Nos litígios coletivos envolvendo questão possessória, tá? Coletivos, não nos individuais. Aí o legislador faz uma observação interessantíssima no novo código. Qual é? Ele diz assim, ó, a participação da fazenda pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Bom, se a gente olhar para esse rol aqui, qual situação dessas a gente entende que haveria participação da fazenda pública, via de regra, exceto quando você está falando de uma questão possessória envolvendo a área pública, né? Mas seria na ideia do interesse público, né? Então, é muito comum que se discuta doutrinariamente, no dia a dia forense,
a ideia de que o interesse da fazenda pública, o interesse do Estado é um interesse público, que esse interesse predomina sobre o interesse individual, né? Mas o que a doutrina de direito administrativo vem construindo recentemente está dentro aqui dessa ideia, tá? Que qual é? É que existe interesse público primário e existe interesse público secundário. E que a gente não pode confundir. Aquele interesse que, por exemplo, diz respeito à manutenção do patrimônio de um ente público é, com certeza, interesse público primário. Nesse caso, aí sim, o Ministério Público precisa agir, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em um interesse da administração pública, quer dizer, um determinado governo, uma organização política, um grupo de pessoas que se organizou politicamente e conseguiu ascender a cargos de gestão, cargos na gestão pública, entendem que o melhor para a sociedade, que o melhor para o ente público é uma determinada medida. Esse fato de a fazenda pública ir em juízo, buscar a satisfação dessa pretensão, por si só, caracteriza interesse público? Não. Que justifica? É um interesse público? Mas que justifica a intervenção do Ministério Público? Não. Por quê? Porque quando eu falo em interesse de governo, interesse de administração, a gente está falando de interesse público secundário, né? Então, nesse caso, o legislador está dizendo, só o fato de ter a fazenda pública participando, por si só, não é suficiente para justificar a intervenção do Ministério Público. A gente precisa buscar outros elementos, tá? No caso concreto. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá a vista dos autos depois das partes, como eu disse para vocês, tá? Mas ele vai tomar conhecimento de todos os atos que forem praticados no processo. Não é o processo corre e quando chega lá, todo mundo fez tudo, agora eu vou ouvir o Ministério Público antes de proferir sentença. Por quê? Porque se no curso do processo algum ato violar o ordenamento jurídico, cabe ao Ministério Público intervir, ok? E o Ministério Público pode produzir provas livremente, pode requerer medidas processuais pertinentes e pode também recorrer, tá? E aqui a gente entende que o Ministério Público tem uma legitimidade recursal ampla. Ele pode recorrer tanto como parte, como na condição de fiscal do ordenamento jurídico, senão ele não teria poder para fiscalizar, né? Então, como fiscal do ordenamento jurídico. Se ele vai lá e diz para o juiz, olha, excelência, data máxima vênia, essa medida aqui não pode, Vossa Excelência precisa revogar essa medida, ela ofende o interesse público. Não, doutor, eu vou manter essa medida, então eu vou recorrer. Fiscal do ordenamento jurídico. E aí entra a questão do prazo, que sofreu uma alteração, e agora no Código a gente não tem um artigo único que se refere à Fazenda Pública, ao Ministério Público, à Defensoria Pública. Cada um deles tem o seu tópicozinho, então o Ministério Público está aqui, do artigo 176 ao artigo 180. E diz que o prazo é em dobro para qualquer manifestação, tá? Esse prazo começa a correr a partir da intimação pessoal, então é uma prerrogativa do Ministério Público, do membro do Ministério Público, ser intimado pessoalmente. Essa intimação pessoal pode ser feita por carga dos autos, ou seja, todo dia os funcionários do Ministério Público vão até o Poder Judiciário e fazem carga de autos que estão com vistas abertas para o Ministério Público. Então ele vai lá com o carrinho vazio e volta com o carrinho cheio. Distribui isso internamente no âmbito do Ministério Público e aí, quando isso bate na mão do promotor, ele dá a ciência, ele está intimado e a partir dali começa o prazo dele, tá? Mas o juiz pode determinar que os autos sejam remetidos ao Ministério Público. Remetidos ao Ministério Público. Isso acontece, por exemplo, processo que sai do Supremo para pegar parecer no âmbito da Procuradoria-Geral da República. E, por último, por meio eletrônico, tá? Mas espera aí, e-mail eletrônico? O Ministério Público pode ser intimado por e-mail? Não, e-mail não é intimação pessoal. Aqui a gente está falando, no caso do processo eletrônico, né? O processo eletrônico, a intimação pessoal vai se dar quando o membro do Ministério Público, a sua assinatura digital, acessar os autos eletrônicos, ele está se dando por intimado pessoalmente, tá? Uma outra grande inovação. Fim do prazo para manifestação sem o oferecimento de parecer
o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Isso aqui é consequência de discussões que a gente já teve aí durante muito tempo, com base na lei do mandado de segurança, a lei anterior, depois com a lei nova, a jurisprudência do STJ oscilando, mas ao fim de toda essa discussão, o que se chegou à conclusão é o seguinte: quando você intima o Ministério Público, já que a intimação é pessoal, pronto, ele tomou conhecimento. Agora, se ele é que tem a obrigação de defender o ordenamento jurídico, a ordem democrática, né, o interesse público, o que a gente tem que... como que a gente pode interpretar isso daqui, a falta de manifestação do Ministério Público? Ora, no processo, a falta de manifestação desse membro do Ministério Público significa que ele entendeu, né, que não há necessidade da sua intervenção. Se internamente isso aí for algo que a administração superior do Ministério Público venha discordar, aí esse membro do Ministério Público pode responder a um procedimento disciplinar, tanto perante a Corregedoria Local, quanto perante o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria Nacional, tá? Mas o que importa é o seguinte: do ponto de vista processual, se ele foi pessoalmente intimado, a falta da manifestação, a falta do parecer, não caracteriza nulidade. A nulidade só vai haver se ele não for intimado, ok? Então é isso. Outra observação interessante. Vocês se lembram que ainda agora a gente viu aqui, ó, que a lei prevê o prazo de 30 dias para essa intervenção, para essa manifestação? Então, ele tem 30 dias para fazer o parecer, não é? Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Esse prazo de 30 dias, ele está estabelecido expressamente para o Ministério Público elaborar a sua manifestação. Então, eu não vou falar que o prazo é de 60 dias, o prazo é de 30 dias. Prazo em dobro vai ser naquelas situações em que o prazo é genérico para todo mundo. Então, se a lei diz que o prazo para apelar é de 15 dias, para o Ministério Público é de 30, porque esse prazo não é específico do Ministério Público. Esse é um prazo geral a respeito da interposição da apelação, tá? Mas quando o prazo está lá, o Ministério Público terá prazo de tantos dias, é aquele prazo, é a vontade do legislador. Por último, como a gente já viu na aula do juiz, a responsabilidade do membro do Ministério Público funciona da mesma forma. Ela é responsabilidade civil regressiva, então o Estado responde objetivamente, tá? E vai cobrar do membro do Ministério Público de maneira regressiva somente quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Beleza? Vamos seguir. Próxima figura que mereceu uma atenção especial do legislador é a advocacia pública, né? Qual é o papel da advocacia pública? Diz a lei, diz o Código de Processo Civil, existe legislação própria, né? Da AGU, da Advocacia Geral da União, e de cada Procuradoria de Estado, tá? Mas aqui o Código coloca de modo geral, aliás, a própria Constituição trabalha com a figura da advocacia pública, tem lá o seu artigo específico sobre a advocacia pública, mas aqui o CPC novo diz que incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos dos entes federativos, tá? União, Estados, Distrito Federal e municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Indireta, fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Sociedade de economia mista. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Então aqui ficou de fora empresa pública e sociedade de economia mista. Eles não têm prazo em dobro. Por quê? Porque, na verdade, a finalidade da constituição de empresas públicas e sociedade de economia mista mais ainda, que nada mais é do que uma empresa pública em que a gente pega, abre o capital social dela, pega as ações, parte delas, uma minoria, e comercializa essas ações na Bolsa de Valores, então transforma uma empresa pública em uma SA, uma sociedade anônima. Essas empresas, elas são constituídas para quê? Para exercer concorrência no mercado, né?
para poder, de alguma forma, ajudar a regular os preços, tá? Então, eu não posso ter situações de privilégio. Então, se uma empresa pública está concorrendo com uma empresa privada, ela vai ser processada, ela tem privilégio de prazo em dobro, privilégios processuais. Então, a gente tem que delimitar aqui. Somente as autarquias e fundações gozarão do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E aqui funciona igual para o Ministério Público, ó, a contagem do prazo a partir da intimação pessoal, que também vai se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, tá? Mesma regra do Ministério Público, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer expressamente prazo próprio para o ente público. E a responsabilidade civil regressiva do membro da advocacia pública, quando agir com dolo ou fraude, no exercício de suas funções, tá? Agora, todos esses casos, né, lembrando que, eventualmente, qualquer tipo de situação atípica, o juiz pode oficiar as corregedorias de cada órgão desse, a própria parte pode se dirigir às corregedorias de cada órgão desses, tá? No que diz respeito à Defensoria Pública, nós temos aí 3 artigozinhos. Basicamente, a gente tem a definição, né, do papel da Defensoria Pública, exercerá a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus de forma integral e gratuita. Tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, que também se inicia com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. O Código dispõe que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Porque isso aqui é o seguinte, o defensor público ele atua na defesa de um monte de gente, ele não é um advogado de poucas pessoas ali, né? E às vezes sai ali aquela publicação com um comando para a prática de um determinado ato, normalmente a intimação é feita na pessoa do advogado, né? Só que se aquele ato tiver que ser praticado pela própria parte, não cabe à Defensoria Pública pegar, ser intimada e localizar a parte dentro de um prazo que já está correndo para que a parte pratique esse ato. Então, o defensor público pode requerer para o juiz que determine a intimação pessoal da parte, tá? Pode ser feita ali até por oficial de justiça. Uma briga que existia já há muito tempo, isso já deu confusão no âmbito do STJ, no âmbito do Tribunal de Justiça, que é o seguinte, os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, que é obrigatório, né, por disposição do MEC, reconhecidos na forma da lei, as faculdades, claro, né, e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita, como, por exemplo, aquela fundação que a OAB mantém de assistência jurídica gratuita, em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública, também vão gozar do prazo em dobro, tá? Porque se estão fazendo esse papel social relevantíssimo, por que não gozar do mesmo benefício, né? A coisa mais comum é você chegar num fórum que tem uma defensoria pública ali que só atende 30 pessoas num dia porque acabaram as senhas e eles só atendem por senha. Esse é o tipo de serviço público prestado no Brasil, né? Não, eu só atendo 30 por dia. Acabaram as 30 senhas, agora volta aí amanhã. Ainda que seja 4 horas da tarde e ainda existe um expediente de 2 horas. Isso é muito comum, Polícia Civil só faz identidade com número X de senha, Receita Federal, Receita Local, enfim. Tá? Mas nesse caso aqui, então, a gente visualiza pessoas saindo dessa fila da Defensoria Pública e buscando apoio nesses núcleos de prática jurídica das faculdades. Vocês aí devem, com certeza estagiaram e devem ter percebido que a procura é até maior, às vezes, nesses núcleos de prática jurídica do que na Defensoria Pública. Então, esse prazo em dobro sempre foi requisitado, requerido, e agora o Código reconheceu esse direito, tá? Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio à Defensoria Pública e a mesma regra da responsabilidade civil regressiva somente quando o membro da Defensoria Pública agir com dolo ou fraude
no exercício das suas funções. Tranquilo? Então, encerramos aí a abordagem sobre essas instituições, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Ministério Público. Regrinhas novas, né? Principalmente aí com relação aos prazos só em dobro, tá? Essa regra do prazo em dobro estendida aos núcleos de práticas jurídicas, as entidades de assistência judiciária gratuita, aquela questão de que não há prazo em dobro quando o prazo é específico para aquela instituição, previsto na lei de maneira específica. E também, no que diz respeito ali ao Ministério Público, aqueles detalhes como a possibilidade do processo seguir de maneira válida, mesmo diante da falta da manifestação do membro do Ministério Público, ainda que em hipótese de intervenção obrigatória, desde que o membro do Ministério Público tenha sido formalmente intimado, tá? Intimado na forma da lei. Tranquilo? Então, vamos parar por aqui e a gente continua aí em outra aula com novos temas, novos assuntos relativos ao novo Código de Processo Civil. Até já!